está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Na natureza tem muitas cores diferentes, tudo verde, né? Por que verde? Porque as células, tem bilhões de células, né? Da folha, chama cloroplastos. E o que faz essa célula? O que a folha tira do ar? Capta o dióxido de carbono, que é um veneno para nós. A gente respira o oxigênio que essa planta produz. Pega um carbono, solta um oxigênio. Nós captamos oxigênio e soltamos o quê? Carbono. E a natureza é todinha assim. O ser humano ainda pensa que pode fazer o que quiser com a natureza, mas isso é matar a si próprio. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças um amor especial. O cuidado com doentes e idosos, pelos pobres opção preferencial. Tudo está interligado. Nessa aula, nós aprendemos que o amor, o respeito e o cuidado que a gente tem com a natureza, ela retribui pra gente com tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Aí a gente está fazendo algumas plantas porque a gente quer tentar plantar mais para a gente conseguir parar com esse desmatamento que está afetando a terra e, se continuar, pode acabar afetando a gente. Se a gente matar as plantas, as árvores, olha, a gente não tem mais planta, mais vida e também a gente não tem outras coisas, como, por exemplo, comida. Então, a criança ela vai entendendo que o alimento vem da natureza, né? Que o que ela é em si vem tudo da natureza. Então, à medida que ela vai crescendo, isso vai se tornando mais claro e ela vai se tornando corresponsável, né? Ela vai se incomodando, né, com tudo aquilo que não diz respeito em relação ao cuidado com a vida no planeta. As escolhas que ela faz vão estar todas direcionadas nesse caminho do cuidado com a vida, do cuidado com as coisas da natureza. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde e educação. A luta para livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção.
o esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, porque tudo está está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado, né? Aqui vocês veem a importância de uma natureza ainda mais ou menos preservada, importante, coisa linda na cidade de São Paulo. Mas na maioria dos lugares onde vocês vão viver a vida inteira, qualquer lugar que seja, a natureza é martirizada. Ela é morta injustamente, imerecidamente, por falta de consciência. E uma das coisas que mais maltrata a natureza é prejudicar a terra onde a árvore cresce. Se você joga veneno, qualquer que seja, na terra, vai para as raízes das árvores, não vai? Um bituca de cigarro, dizem que tem mais de 200 tipos de tóxico lá dentro. Quem não tem consciência nem percebe, né? Você fuma, joga. Come alguma coisa, tem um papel, joga na rua, joga no mato. Aí você martiriza a natureza. O plástico que você joga fora acaba indo no mar. Dentro dos produtos industrializados tem materiais venenosos. Você joga na terra, pela chuva vai penetrando, vai envenenando, devagarzinho vai envenenando muitos pedaços de terra. Na agricultura, então, com os agrotóxicos, né, que falam, né, são trechos inteiros cobertos de veneno. Os garimpos lá no Amazônia, um dos maiores problemas da Amazônia hoje é o garimpo. No nosso país dizem que as leis são boas, mas ninguém fiscaliza. Por quê? Nenhum prefeito fiscaliza as leis. Por quê? E nem os vereadores, que têm a obrigação de fiscalizar. Porque quando fiscaliza, tem que chamar a atenção, né, de quem joga veneno. Aí perde o voto. Chamou a atenção, isso é inimigo meu. Então nenhum político gosta de chamar a atenção, de fiscalizar. Não se faz no país. E todo mundo aproveita, vai envenenando. Então a natureza cada vez mais se torna a grande mártir de hoje. Foi uma experiência muito incrível. Eu aprendi mais sobre a natureza, conheci o nome de cada árvore também. O mundo ideal é que não tenha mais desmatamento, derrubação de árvores, esse pecado, né? Não tem só que retirar, mas também tem que colocar também. É uma troca. Porque a gente um depende do outro. Caso a gente desmate tudo, não vai ter como a gente viver do jeito que a gente vive hoje, que já está sendo difícil. Você jogou um papel de bala sem querer, pode acabar prejudicando injustamente a natureza. Igual os mártires foram mortos injustamente naqueles tempos antigos.
o diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, da economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal, porque tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Destruir a natureza? Nunca! Preservar a natureza? Sempre!